A vida nos lança conflitos o tempo todo, mas como escolhemos enfrentá-los faz toda a diferença. Pensadores estoicos como Marco Aurélio e Epicteto aperfeiçoaram a arte de manter a calma em situações difíceis. A sabedoria deles nos ensina a manter o controle e buscar resultados pacíficos sem hostilidade. No vídeo de hoje, vamos explorar 11 maneiras poderosas pelas quais o estoicismo pode ajudá-lo a derrotar seus inimigos sem nunca precisar entrar em combate. Prepare-se para aplicar esses princípios profundos para superar qualquer desafio e se tornar. Mergulhe nas profundezas do seu adversário. O conflito é inevitável, mas você já considerou por que alguém pode se opor a você? Imagine-se em um campo de batalha, não de armas, mas de vontades. Em vez de reagir impulsivamente, pause para ver a corrente mais profunda que motiva as ações do seu adversário. Na filosofia estoica, o domínio sobre o conflito começa com o domínio sobre si mesmo. O verdadeiro poder não está em revidar, mas em entender os medos, desejos e inseguranças de seus oponentes, permitindo que você os contorne sem confronto direto. Olhe ao seu redor, o mundo está cheio de competição, seja no trabalho ou em círculos sociais. As pessoas são condicionadas a pensar em termos de vencer ou derrotar os outros. Mas o estoicismo ensina que a verdadeira força vem da percepção psicológica, não da força. Para derrotar um inimigo sem lutar, você deve ver além da superfície. O que os motiva? Quais feridas alimentam sua hostilidade? Marco Aurélio, um imperador romano estoico que enfrentou incontáveis inimigos, em vez de recorrer à violência, aconselhou observar calmamente e entender as forças em jogo. Suas palavras, a melhor vingança é não ser como seu inimigo, nos lembram que a clareza triunfa sobre o caos. Ao permanecer calmo enquanto outros são consumidos pela raiva, você se eleva acima. Considere um cenário moderno, um colega que tenta te derrubar, espalhando rumores ou manipulando situações. Seu primeiro instinto pode ser retaliar, mas o caminho estoico sugere o contrário. Pause e reflita. O que motiva o comportamento deles? Pode ser insegurança ou medo. Ao entender a mentalidade deles, você ganha controle. Em vez de reagir emocionalmente, você pode superá-los e ter sucesso sem conflito. Essa abordagem não é passiva, é sobre força através da compreensão. Como um general observa o terreno antes da batalha, você deve observar a mente do seu oponente. O conhecimento se torna sua arma, mantendo você composto enquanto outros se debatem. Como Sêneca disse, aquele que é corajoso é livre. A verdadeira bravura reside na coragem de observar, entender e agir com precisão. Em última análise, o estoicismo ensina que a verdadeira vitória não está em derrotar seu inimigo, mas em dominar a si mesmo. Ao entender as motivações de seu oponente, você se liberta da raiva e ganha clareza. Com essa clareza vem o controle, não apenas sobre a situação, mas sobre si mesmo. Este é o objetivo final. Escolha suas batalhas com sabedoria. Na cacofonia da vida cotidiana, onde opiniões e conflitos se entrelaçam incessantemente, é crucial discernir quais batalhas valem sua energia. O princípio estoico de escolher suas batalhas sabiamente não se trata apenas de evitar conflitos desnecessários. Trata-se de se envolver naqueles que realmente importam, garantindo que cada confronto adicione substância e valor à sua vida. No mundo de hoje, somos bombardeados com oportunidades de entrar em disputas, seja em plataformas de redes sociais, ambientes de trabalho ou até mesmo dentro de nossas próprias famílias. É fácil sentir-se compelido a entrar em cada argumento para defender cada posição. Mas o estoicismo nos ensina a arte do desligamento estratégico. Essa filosofia defende uma abordagem seletiva para os conflitos, enfatizando que nem todas as batalhas são dignas de nosso tempo e energia. Considere um cenário de conflito típico no trabalho, talvez uma discordância sobre a direção de um projeto. Embora possa ser tentador se manter firme em cada detalhe, o estoicismo nos aconselharia a avaliar os riscos envolvidos. Essa discordância é crucial para o sucesso do projeto ou é uma questão de ego pessoal? Ao optar por se envolver apenas em conflitos que impactem diretamente o resultado do projeto, você pode reservar sua energia para decisões que realmente importam, promovendo eficiência e reduzindo o estresse no trabalho. Da mesma forma, nas redes sociais, é comum encontrar opiniões variadas e debates acalorados. Participar de todos eles pode ser exaustivo e, muitas vezes, infrutífero. O estoicismo nos ensina a recuar e avaliar a importância desses debates em nossas vidas. Corrigir a opinião de um estranho no Twitter contribui para seu bem-estar ou objetivos? Se não, então é uma batalha que não vale a pena lutar. O estoicismo, com suas raízes profundamente enraizadas no pensamento racional e no controle emocional,
oferece uma estrutura robusta para gerenciar os conflitos inevitáveis da vida. Ao aplicar esse filtro estoico, não apenas fazemos escolhas estratégicas sobre onde investir nossas energias, mas também mantemos nossa paz interior e focamos em nossos objetivos a longo prazo. Escolher suas batalhas com sabedoria não se trata de evitar passivamente, mas de se engajar ativamente em assuntos que se alinham com seus valores e impactam positivamente sua vida. Esse discernimento leva a uma existência mais intencional e tranquila, sendo marcas da vida estoica. Ao abraçar o caminho estoico, você ganha não apenas a liberdade de conflitos desnecessários, mas também a liberdade de perseguir empreendimentos que realmente importam, abrindo caminho para uma vida de propósito e paz. Fale com calma e clareza. Uma das maneiras mais poderosas de confrontar a adversidade sem entrar em conflito direto é falar com calma e clareza. Este princípio enfatiza o controle, não sobre os outros, mas sobre nós mesmos. Os estoicos acreditam que as circunstâncias externas estão além de nosso controle, mas como respondemos a elas depende inteiramente de nós. Quando confrontados com conflitos, manter uma postura calma não apenas preserva nosso senso de autocontrole, mas também enfraquece a influência de nosso adversário, impedindo que eles nos desestabilizem. A verdadeira força reside na contenção, na capacidade de permanecer composto mesmo quando o caos nos rodeia. Um exemplo clássico disso pode ser encontrado na vida de Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico. Durante seu reinado, ele enfrentou oposição tanto no campo de batalha quanto em sua própria corte. No entanto, seus escritos e meditações revelam como ele manteve a paz interior ao responder com palavras ponderadas e medidas. Marco Aurélio acreditava que, ao permanecer calmo e falar com clareza, poderia navegar mesmo nas situações mais voláteis, permanecendo fiel a seus valores. Em vez de deixar que a raiva ou a frustração obscurecessem seu julgamento, ele buscou alinhar suas palavras com a razão, não com a emoção. No mundo de hoje, frequentemente nos encontramos em situações onde a comunicação calma poderia evitar a escalada desnecessária. Imagine um argumento acalorado no trabalho, onde um colega desafia agressivamente seu ponto de vista. Em vez de reagir emocionalmente, você poderia fazer uma pausa, respirar fundo e responder com clareza e reflexão. Eu entendo sua perspectiva e aprecio sua paixão por esse assunto. Vamos trabalhar juntos para encontrar uma solução. Essa resposta não apenas difunde atenção, mas também demonstra liderança e inteligência emocional, qualidades altamente valorizadas tanto na filosofia estoica quanto na vida moderna. Ao praticar consistentemente a comunicação calma e clara, fortalecemos nossa autodisciplina e conquistamos o respeito daqueles ao nosso redor. Essa abordagem tem o potencial de transformar inimigos em aliados, pois eles não podem mais nos manipular ou provocar reações emocionais. Além disso, falar claramente garante que nossa mensagem seja compreendida sem distorções, permitindo que nossas ideias se sustentem por seus próprios méritos. No estoicismo, o foco está sempre no que podemos controlar. Como Epicteto, outro filósofo estoico proeminente, disse: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa." Nesse sentido, falar com calma e clareza não é apenas uma técnica de comunicação, é uma demonstração de força interior e autodomínio. Da próxima vez que você encontrar um conflito, lembre-se de que suas palavras são um reflexo de seu estado interior. Escolha-as sabiamente, com calma e clareza, e você verá o impacto poderoso que essa abordagem estoica pode ter em desmantelar conflitos sem precisar lutar. Busque o caminho comum. O conflito muitas vezes se sente como uma luta sem fim, mas existe uma maneira mais inteligente de gerenciá-lo. Às vezes, a estratégia mais eficaz não é usar a força, mas encontrar um terreno comum. O estoicismo ensina que reconhecer nossa humanidade e interesses compartilhados pode impedir que os conflitos escalem. Essa ideia de buscar o caminho comum transforma adversários em aliados, permitindo que alcancemos muito mais através da colaboração do que da confrontação. Grande parte do que percebemos como conflito surge do mal-entendido, não da verdadeira oposição. Seja em relacionamentos de trabalho ou em assuntos globais, muitas vezes, as pessoas se apegam às suas próprias narrativas e visões, levando a uma falta de comunicação. No entanto, ao abrir a conversa com uma mentalidade de empatia, podemos descobrir interesses subjacentes que nos conectam. Quando encontramos esse caminho comum, não apenas dissipamos a tensão, mas também construímos uma base sólida para a resolução de conflitos futuros. Um exemplo perfeito disso pode ser encontrado em líderes que têm enfrentado desafios de divisões ideológicas, como Nelson Mandela. Durante o apartheid na África do Sul, Mandela priorizou o diálogo e a reconciliação, em vez de se vingar. Ele reconheceu que, para unir uma nação dividida, era vital encontrar valores compartilhados e aspirações comuns,
mesmo entre aqueles que uma vez o oprimiram. Seu exemplo é um testemunho da força que pode ser encontrada em buscar o caminho comum. Ao aplicarmos essa abordagem em nossa própria vida, podemos transformar conflitos em oportunidades de crescimento. Quando você se depara com um colega de trabalho que parece estar em desacordo, em vez de se aprofundar no conflito, tente entender suas preocupações. Pergunte-se: o que realmente importa para essa pessoa? Onde nossos interesses se sobrepõem? Essa mentalidade cria um diálogo aberto que não apenas reduz as tensões, mas também oferece soluções que beneficiam ambos os lados. Ao encontrar um terreno comum, você não apenas resolve o conflito, mas constrói um relacionamento mais forte e colaborativo. O estoicismo nos lembra que a vida é uma rede de conexões, e ao nos concentrarmos nas intersecções entre nós, podemos criar pontes onde antes havia barreiras. O foco no que nos une, em vez do que nos divide, é uma estratégia vital que, quando aplicada, traz paz, colaboração e um entendimento mais profundo do ser humano. Compreender que, em última análise, todos buscamos felicidade, propósito e realização é um passo poderoso para cultivar relações saudáveis e duradouras. A busca do caminho comum não é apenas uma técnica para resolver conflitos. É uma abordagem de vida que reflete a sabedoria estoica de conexão e compreensão. Pratique a empatia. A empatia pode ser uma das ferramentas mais poderosas no seu arsenal para desmantelar conflitos. O estoicismo enfatiza a importância de entender o ponto de vista do outro como um meio de criar harmonia, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Essa abordagem nos ensina que, ao conectar-se emocionalmente com as experiências e sentimentos dos outros, podemos transformar inimigos em aliados. Quando nos deparamos com um conflito, nossa primeira reação pode ser defensiva. Podemos nos concentrar em nossas próprias frustrações e incertezas, bloqueando a capacidade de ver a situação através dos olhos do outro. No entanto, o estoicismo nos lembra que temos o poder de mudar essa narrativa. Ao praticar a empatia, começamos a desconstruir as barreiras que criamos entre nós e aqueles que enfrentamos. Um exemplo poderoso desse princípio pode ser encontrado na vida de Abraham Lincoln. Durante sua presidência, enfrentou divisões profundas durante a Guerra Civil Americana. Em vez de se apegar à animosidade, Lincoln buscou entender as motivações e necessidades dos seus adversários, promovendo a reconciliação e a empatia em um momento de intensa divisão. Ele acreditava que a empatia poderia ser a chave para unir uma nação dilacerada. No dia a dia, a prática da empatia pode se manifestar de diversas maneiras. Se um colega está desabafando sobre sua carga de trabalho, em vez de minimizá-la ou responder com desdém, reserve um momento para ouvir e entender a pressão que eles estão enfrentando. Pergunte a si mesmo: como eu me sentiria nessa situação? Esse simples ato de se conectar em um nível humano pode transformar a dinâmica do conflito. Não se trata apenas de compreender as palavras do outro, mas de se colocar no lugar deles, reconhecendo suas lutas e emoções. O estoicismo ensina que, ao fazer isso, não apenas desarmamos a hostilidade, mas também cultivamos uma atmosfera de respeito e compreensão. Isso, por sua vez, promove um espaço mais produtivo para a resolução de conflitos. Além disso, quando demonstramos empatia, criamos um senso de comunidade, lembrando a todos que, no fundo, somos todos seres humanos tentando navegar pelas complexidades da vida. A empatia não é um sinal de fraqueza, é um símbolo de força e compreensão, transformando adversidades em oportunidades de crescimento mútuo. Ao cultivar essa habilidade em sua vida diária, você descobrirá que, ao invés de entrar em combate, pode buscar entendimento e reconciliação, resultando em relacionamentos mais saudáveis e uma vida mais harmoniosa. Mantenha a perspectiva. Em tempos de conflito, pode ser fácil se perder nas emoções e na urgência da situação. É aqui que o estoicismo nos ensina a importância de manter a perspectiva. Ao nos afastarmos e observarmos a situação como um espectador, podemos ver as coisas de uma nova maneira. O conflito, por mais intenso que seja, é frequentemente uma gota no oceano da vida. Manter a perspectiva não é apenas um conselho estoico, mas uma habilidade prática que todos devemos cultivar para navegar pelas dificuldades do dia a dia. Imagine que você está em um debate acalorado com um colega sobre um projeto. As emoções estão altas, e ambos se sentem investidos na sua posição. No calor do momento, pode ser difícil lembrar que este desacordo é apenas uma pequena parte de um quadro maior. O que está em jogo? O que realmente importa para você a longo prazo? Ao dar um passo atrás e manter a perspectiva, você pode começar a ver que este conflito não define você ou seu valor como profissional. Sêneca, um dos filósofos estoicos mais influentes,
escreveu extensivamente sobre a importância da perspectiva em momentos de crise. Ele acreditava que a capacidade de ver a situação de maneira objetiva e racional era fundamental para a verdadeira força. Em vez de se deixar levar pela raiva ou pela frustração, Sêneca incentivou a observar a situação a partir de um ponto de vista mais elevado, permitindo que as emoções se acalmem. Essa abordagem pode ser aplicada em nossa vida cotidiana, especialmente em situações de conflito. Quando se depara com um desafio, pergunte a si mesmo: como isso se encaixa na história maior da minha vida? Este conflito terá algum impacto significativo em um ano? Ao fazer essa reflexão, você pode encontrar um senso de calma e clareza, permitindo que suas decisões sejam baseadas em lógica e não em emoções. A perspectiva não apenas nos ajuda a desmantelar conflitos, mas também a manter nossa sanidade em tempos difíceis. Ao reconhecer que a vida é cheia de altos e baixos, podemos desenvolver a resiliência necessária para enfrentar os desafios com graça. A sabedoria estoica nos ensina que a verdadeira força reside na capacidade de ver além do imediato, reconhecendo que, em última análise, somos todos viajantes em um caminho comum. Ao cultivar essa habilidade de manter a perspectiva, você encontrará que pode navegar por conflitos e adversidades com um senso de serenidade e autocontrole, transformando desafios em oportunidades de crescimento pessoal. Desenvolva o autodomínio. O estoicismo é um convite constante ao autodomínio. Em um mundo repleto de distrações e conflitos, o verdadeiro poder reside em nossa capacidade de dominar nossas emoções e reações. O autodomínio não é simplesmente sobre a repressão de sentimentos, é sobre escolher como responder a eles. Quando enfrentamos adversidades, nosso instinto pode ser o de reagir impulsivamente, mas os estoicos nos ensinam a pausar, refletir e agir com intenção. Um exemplo claro desse princípio pode ser encontrado na vida de Epicteto, um filósofo estoico que começou sua vida como escravo. Em vez de deixar suas circunstâncias o dominarem, ele se concentrou no que estava sob seu controle, suas reações e pensamentos. Ele frequentemente enfatizava a ideia de que, embora não possamos controlar o que acontece conosco, sempre temos controle sobre como respondemos. No dia a dia, o autodomínio pode se manifestar em várias situações. Por exemplo, em um momento de conflito no trabalho, quando as emoções estão altas e as palavras podem ser ditas de maneira precipitada, praticar o autodomínio significa pausar e dar a si mesmo um tempo para refletir antes de responder. Isso não apenas evita a escalada da situação, mas também demonstra força e profissionalismo. Além disso, o autodomínio é fundamental para nossa saúde mental e bem-estar. Ao aprender a gerenciar nossas reações, criamos um espaço interno de paz, permitindo que enfrentemos desafios com clareza e foco. Isso não significa ignorar nossas emoções. Em vez disso, é sobre reconhecê-las e escolher como usá-las de maneira construtiva. O autodomínio também se estende a aspectos de nossa vida que vão além do trabalho. Ao desenvolver essa habilidade, encontramos um novo nível de liberdade e responsabilidade em nossas escolhas, permitindo que atuemos de maneira mais alinhada com nossos valores e objetivos. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro domínio não está em controlar os outros ou as circunstâncias, mas em governar a nós mesmos. Ao cultivar o autodomínio, não apenas navegamos melhor pelos conflitos, mas também nos tornamos líderes mais eficazes em nossas vidas. Essa abordagem nos permite enfrentar o mundo com uma nova perspectiva, onde o autoconhecimento se torna nossa maior arma na luta contra adversidades. Use a lógica ao lidar com a adversidade. Uma das maiores lições do estoicismo é a utilização da lógica ao enfrentar adversidades. Quando confrontados com situações desafiadoras, a tendência humana é deixar-se levar pelas emoções e reações imediatas. No entanto, os estoicos nos encorajam a usar a razão e a lógica para avaliar a situação e tomar decisões ponderadas. Um exemplo notável disso pode ser encontrado na vida de Sêneca, que frequentemente escrevia sobre a importância da razão na superação de dificuldades. Ele acreditava que, ao focar em uma análise lógica da situação, poderíamos evitar as armadilhas emocionais que frequentemente nos levam a decisões apressadas. Imagine que você está lidando com um conflito em sua equipe. Em vez de se deixar levar pela frustração ou raiva, você pode usar a lógica para entender a situação. Pergunte a si mesmo: quais são os fatos? Quais são as diferentes perspectivas aqui? Como podemos abordar isso de maneira construtiva? Essa abordagem lógica não apenas ajuda a clarificar a situação, mas também pode facilitar um diálogo mais produtivo. Além disso, a lógica nos ajuda a evitar a armadilha do pensamento emocional, que muitas vezes leva a mal-entendidos e reações precipitadas. O estoicismo ensina que a razão é uma ferramenta poderosa,
permitindo-nos ver além das emoções e focar no que realmente importa. Ao cultivar essa habilidade em sua vida, você descobrirá que pode enfrentar desafios com uma mente clara, fazendo escolhas mais sábias e fundamentadas. Isso não significa que devemos ignorar nossas emoções, mas sim que devemos integrá-las à nossa análise lógica. Ao equilibrar a lógica com a emoção, encontramos um caminho mais eficaz para lidar com adversidades. Em última análise, o estoicismo nos ensina que a lógica é um aliado valioso na luta contra as dificuldades da vida, e ao adotá-la, podemos transformar nossas experiências em oportunidades de aprendizado e crescimento. Cultive a resiliência. A resiliência é uma das qualidades mais valiosas que podemos cultivar em nossas vidas, e o estoicismo oferece um caminho claro para desenvolvê-la. A vida está cheia de altos e baixos, e aqueles que se saem melhor são muitas vezes aqueles que podem se recuperar das dificuldades. O estoicismo nos ensina que as adversidades são oportunidades disfarçadas, oferecendo lições valiosas que podem nos tornar mais fortes. Um exemplo marcante dessa resiliência pode ser encontrado na vida de Viktor Frankl, um psiquiatra e sobrevivente do Holocausto. Durante sua terrível experiência em campos de concentração, Frankl percebeu que, mesmo em circunstâncias extremas, ele tinha controle sobre sua atitude e resposta à situação. Ele escreveu sobre a importância de encontrar significado nas dificuldades, uma lição que ecoa profundamente com a filosofia estoica. No cotidiano, a resiliência pode se manifestar de várias maneiras. Se você enfrenta um desafio no trabalho, em vez de se deixar abater pela situação, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como isso pode me fortalecer? Essa mentalidade permite que você enfrente as dificuldades de frente, transformando-as em oportunidades para crescimento pessoal e desenvolvimento. O estoicismo nos lembra que a resiliência não é apenas sobre suportar a dor, mas sobre crescer através dela. Ao cultivar essa qualidade, você descobre que pode enfrentar desafios com uma mentalidade positiva e construtiva, abraçando as lições que a vida tem a oferecer. Além disso, a resiliência se estende além dos desafios pessoais. Ela também nos ajuda a navegar pelas dificuldades em nossos relacionamentos e interações sociais. Ao desenvolver uma mentalidade resiliente, não apenas nos tornamos mais fortes, mas também criamos um ambiente de apoio e compreensão ao nosso redor. O estoicismo nos ensina que a vida é uma série de testes e aprendizados, e a resiliência é a chave para passar por esses desafios com graça e sabedoria. Busque a sabedoria. A busca da sabedoria é uma das pedras angulares do estoicismo. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade e realização vem do conhecimento e da compreensão profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Essa busca pela sabedoria não é apenas um objetivo, mas um caminho contínuo que nos ajuda a tomar decisões mais informadas e a viver de maneira mais significativa. Um exemplo inspirador dessa busca pode ser encontrado na vida de Sócrates, que acreditava que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ele enfatizava a importância do autoexame e da reflexão como ferramentas para alcançar a verdadeira sabedoria. No cotidiano, buscar a sabedoria pode significar fazer perguntas profundas a si mesmo, como: quais são meus valores? O que realmente importa para mim? Essa reflexão nos ajuda a alinhar nossas ações com nossos princípios, criando uma vida mais autêntica. Além disso, a busca da sabedoria envolve aprender com os outros. Conversar com pessoas de diferentes origens e perspectivas nos expõe a novas ideias e nos ajuda a expandir nossa compreensão do mundo. O estoicismo nos encoraja a permanecer abertos ao aprendizado e à mudança, reconhecendo que sempre há espaço para crescimento. Ao cultivar a sabedoria em nossas vidas, não apenas tomamos melhores decisões, mas também inspiramos os outros ao nosso redor. A sabedoria nos permite ver além das aparências, discernir o que realmente importa e encontrar um significado mais profundo em nossas experiências. Essa busca contínua pela compreensão e crescimento é uma das chaves para uma vida rica e satisfatória, refletindo a essência do estoicismo. Pratique a gratidão. A gratidão é uma prática poderosa que pode transformar a maneira como vivemos nossas vidas. O estoicismo nos ensina a valorizar o que temos, em vez de nos concentrar no que nos falta. Essa mudança de perspectiva pode ter um impacto profundo em nosso bem-estar e em nossos relacionamentos. Um exemplo prático da gratidão pode ser encontrado nas palavras de Marco Aurélio, que escreveu sobre a importância de reconhecer as pequenas coisas da vida e encontrar alegria nelas. Ao cultivar a gratidão, podemos mudar nossa mentalidade e nos concentrar no que realmente importa. No dia a dia, a prática da gratidão pode se manifestar de maneira simples, como manter um diário de gratidão, onde registramos coisas pelas quais somos gratos. Isso nos ajuda a lembrar das bênçãos em nossas vidas, mesmo em momentos difíceis.
Pergunte-se: quais são as coisas boas que aconteceram hoje? O que eu aprendi? Como posso valorizar mais as pessoas ao meu redor? Essa reflexão nos ajuda a apreciar as coisas simples e a encontrar significado em nossas experiências diárias. Além disso, a gratidão também é uma ferramenta poderosa para melhorar nossos relacionamentos. Ao expressar nossa apreciação pelas pessoas em nossas vidas, fortalecemos os laços e criamos um ambiente mais positivo. A gratidão não é apenas uma emoção, é uma prática que requer esforço e intenção. Ao cultivar essa habilidade, descobrimos que, ao invés de nos sentirmos descontentes ou insatisfeitos, podemos encontrar alegria e contentamento nas pequenas coisas. O estoicismo nos ensina que a gratidão é uma chave para a felicidade, permitindo-nos ver a vida através de uma lente de apreciação e amor. Ao integrar essa prática em nossa vida cotidiana, não apenas melhoramos nosso bem-estar, mas também enriquecemos nossas interações e relações, criando uma vida mais significativa e satisfatória. Abrace a impermanência. A impermanência é uma realidade fundamental da vida, e o estoicismo nos ensina a abraçá-la como uma parte natural da experiência humana. Em um mundo em constante mudança, a aceitação da impermanência nos permite lidar melhor com as dificuldades e apreciar os momentos bons. Um exemplo claro disso pode ser encontrado na filosofia de Heráclito, que afirmou que a única constante na vida é a mudança. Ele nos lembra que tudo é passageiro e que a resistência à mudança muitas vezes leva ao sofrimento. No cotidiano, abraçar a impermanência pode significar cultivar uma mentalidade flexível e aberta. Quando enfrentamos desafios, como a perda de um emprego ou o término de um relacionamento, podemos nos lembrar de que essas experiências são temporárias e que novos começos estão sempre à nossa espera. Em vez de nos apegarmos ao que foi, podemos nos abrir para o que está por vir. O estoicismo nos encoraja a valorizar o presente e a reconhecer que cada momento é único e precioso. Isso não significa ignorar o passado, mas sim aprender com ele e usá-lo como uma base para o futuro. Ao aceitar a impermanência, encontramos uma nova liberdade, permitindo-nos viver mais plenamente e apreciar as bênçãos do agora. Essa perspectiva nos ajuda a construir resiliência em face das adversidades, reconhecendo que, embora as dificuldades possam surgir, elas também passarão. O estoicismo nos ensina que, ao abraçar a impermanência, podemos encontrar paz em meio ao caos e viver de forma mais significativa, conectando-nos com a natureza efêmera da vida. E assim chegamos ao final do nosso mergulho profundo no estoicismo e na forma como ele pode nos ajudar a enfrentar conflitos de maneira sábia e tranquila. Lembre-se de que a verdadeira vitória não está em vencer os outros, mas em dominar a si mesmo e cultivar a paz interior. Ao aplicar esses princípios, você não só se torna mais forte, mas também mais sábio e mais capaz de transformar desafios em oportunidades de crescimento. Agradecemos por estar conosco aqui no Horizonte de Ideias. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos inspiradores que ajudarão você a navegar pela vida com sabedoria e confiança. E lembre-se, como sempre dizemos, na busca por compreensão, cada ideia nos leva a um horizonte mais amplo.